A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Quem vos fala é o presbítero Lucas Menegas e eu quero trazer uma palavra de Deus ao teu coração. Evangelho de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12 e o versículo de número 8 nos diz assim: E disse-lhe o anjo: Cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. E disse-lhe mais: Lança às costas a tua capa e segue-me. Debaixo deste versículo, eu quero trazer as três coisas que o anjo do Senhor devolveu a Pedro. Vem comigo nessa história. Segundo o historiador Flávio Joséfo, quando alguém era preso, tiravam três coisas dele. A primeira, o cinto. A segunda, as suas alparcas. E a terceira, a capa que ele usava. Pois bem, há uma observação antes de entrarmos neste contexto. No versículo 6 do capítulo 12, Pedro, sabendo que era condenado, dormia. A palavra diz: estava Pedro dormindo entre dois soldados. Como pode alguém que é condenado, sabendo que vai morrer? Tiago já tinha sido morto e agora Pedro conseguiu dormir tranquilamente entre dois soldados. Pedro havia uma promessa. João capítulo 21, versículo 18, Jesus vai fazer essa promessa a Pedro. Que promessa? Que Pedro ficaria velho. E então ele iria morrer, né? Ele sofreria pela causa de Cristo, depois de velho. Então Pedro sabia que ele não morreria naquela prisão, porque quem fez a promessa é fiel para cumprir a promessa. A primeira coisa que a gente entende aqui é que quando a palavra do Senhor fala um anjo, ela está se referindo a uma hierarquia de anjos mensageiros, né? Um anjo do Senhor. É no simples, mas aqui ela está dizendo o anjo. E quando ela fala o anjo do Senhor, ela está nos dando a entender aqui que é uma teofania, né? Teofania, Deus fania aparições, como o próprio Deus desce em forma de anjo, né? Nessa teofania para libertar a Pedro. A igreja orava na casa da irmã Maria e Pedro era solto das prisões. Mas as três coisas que o anjo devolveu a Pedro quando foi libertar, quais são e o porquê? Que interessante. A história vai nos contar então que quando o anjo do Senhor vai dizer cinge-te, ele está dizendo coloca o cinto, o seu cinto. Por que colocar o cinto? Uma cultura judaica, ela vai nos dizer que o cinto simbolizava a honra, a autoridade do homem, a força, a verdade, a fidelidade, o seu nome, né? A sua honra estava. Um bom judeu, conta a história que um bom judeu não saía à rua sem o cinto. Não ia para a guerra, não ia para a missão, não ia para a rua sem o cinto. Ele teria que usar um cinto. Isso era a sua honra, isso marcava a sua autoridade, a sua força. Então a primeira coisa que a prisão vai tirar de Pedro é a sua honra. É tentando tirar a sua honra, tentando dizer, ó, aqui você não tem mais autoridade, acabou a tua autoridade, acabou a tua honra, acabou o teu nome, nós estamos arrancando isso de você. A segunda coisa que eles arrancam dele é as suas alparcas. Por quê? Olha que interessante. Por que as suas sandálias? A mensagem que eles estão trazendo é: alguém que está descalço não vai andar muito longe. Eles estão dizendo: Pedro, acaba aqui a tua história. Você vai morrer na prisão. Termina aqui a tua história. Estamos tirando as tuas sandálias, tirando as tuas alparcas. E eles vão tirar agora. Que interessante é que só escravos naquela época andavam descalços. E eles arrancam de Pedro as suas sandálias. Mas é interessante. A terceira coisa que eles vão arrancar de Pedro na prisão é a sua capa. Por que arrancar a sua capa? Capa é símbolo de revestimento, né? Dele se revestir.
Mas olha que interessante. Essas três coisas que eles arrancam de Pedro eram importantes na vida de Pedro e o Senhor sabia disso porque Ele nos conhece. E agora quando o anjo do Senhor desce na prisão para o libertar, antes de o despertar, porque a Bíblia diz que ele dormia, tranquilo, mas antes de o despertar, o Senhor vai até onde guardaram as coisas de Pedro. Olha que legal. Em algum lugar tinham colocado o seu cinto, a sua sandália e a sua capa. O Senhor vai lá no almoxorifado da prisão. Ele pega o que é de Pedro, traz até Pedro e lança sobre ele. E agora ele vai o despertar. E quando ele o desperta, ele diz: cinge-te, coloca o cinto, Pedro. Ata as tuas sandálias, veste as tuas alparcas e lança a tua capa nas costas e segue-me. O Senhor está devolvendo, a primeira coisa, o Senhor está devolvendo a Pedro o seu cinto. O Senhor está dizendo: tentaram roubar a tua honra, mas eu estou te devolvendo a tua honra. Tentaram tirar de você a tua autoridade, a tua força, a tua fidelidade, mas eu estou te devolvendo. Cinge-te agora, coloca o teu cinto, porque eu estou te devolvendo. Olha que interessante. O Senhor está dizendo agora: amarra as tuas sandálias, veste as tuas alparcas. Por quê? A prisão disse para Pedro: acabou aqui, estamos tirando as tuas alparcas. Mas o Senhor está dizendo: muito grande é o teu caminho. O inimigo colocou uma vírgula, mas o Senhor está devolvendo as alparcas, dizendo: ei meu filho, ei minha filha, veste as alparcas, porque a tua história não termina aqui. Grande é o teu caminho. Não importa o caminho que você vai trilhar, seja bom, seja ruim, seja de pedregais, seja de espinhos, você está firmado. A palavra aqui, alparcas, no hebraico significa nau, que é apertar, fechar. Então só um escravo andava descalço e Pedro não era escravo, então veste. E há algo interessante, que é uma observação, porque a tua alparca só cabe no teu pé. O que é isso? Tem muito pé pequeno querendo usar uma alparca grande que não é dele, e aí vai tropeçar no caminho. E tem muito pé grande querendo usar uma alparca, uma sandália pequenina que é do seu irmão. Não vai conseguir, não vai caber, vai ficar apertado, vai machucar. O que eu quero te dizer, o que é teu e ninguém vai roubar. Não adianta invejar o que é do teu irmão. Não adianta os teus inimigos invejar o que é teu, o teu ministério, a tua chamada, o teu louvor, a tua pregação, o evangelismo, a libertação, aquilo que tu faz. O que Deus deu para ti é para ti. E ninguém vai poder roubar. O Senhor está dizendo: veste agora as tuas alparcas, porque não terminou aqui, Pedro. Grande é a tua jornada. Mas agora, além do Senhor estar devolvendo a Pedro o seu cinto, a sua honra, a sua fidelidade, a sua força, como um bom judeu, o Senhor agora está devolvendo para ele também as suas sandálias, as suas alparcas, dizendo: veste ela, porque grande ainda é a tua caminhada. Mas o Senhor ainda fala: lança a tua capa às costas. O que é lançar aqui? É vestir. Veste. Ele estava com uma roupa mais simples, e o Senhor está dizendo agora: veste a capa. É revestimento. Proteger as costas. Por que proteger as costas? Você consegue enxergar nas costas? Você consegue? Você tem olhos? Não temos, né? Não conseguimos. Das costas vem o que? A traição. O Senhor está dizendo para Pedro: agora protege as costas. Por quê? Traição que vem pelas costas. Revestimento contra os teus inimigos. Então Deus devolve a honra, Deus devolve as sandálias e ainda reveste Pedro, porque grande é a obra que o Senhor tinha na vida de Pedro. Mas há outra observação maravilhosa, meus irmãos, na nossa vida. Por quê? Porque a história vai dizer agora no versículo 10: e quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dá para a cidade. Portão de ferro, não tinha como abrir. Mas a Bíblia vai dizer que quando eles chegam, os portões se abrem por si só. Aqui é algo interessante, por quê? Porta de ferro, Deus abre. Porta de madeira, Pedro bate para se abrir. Os portões que Pedro não conseguiria abrir de ferro, Deus abriu. Então aqui a gente pode ver uma ação divina e uma ação humana. Na ação divina, Deus faz o que Pedro não pode fazer, abre os portões de ferro. Mas na ação humana, Pedro agora vai bater na porta da casa da irmã Maria, para alguém abrir a porta para ele entrar. Aquilo que é para Deus fazer, não te preocupa, porque Deus vai fazer na tua vida.
Mas aquilo que é para mim e você fazer, faça, porque Deus te deu a autoridade para isso. Amém, meus irmãos? Não importa qual prisão te lançaram, não importa qual calabouço tentaram te colocar, podem ter tirado o teu cinto, as tuas alparcas, a tua capa, podem ter falado para você que a tua honra terminou, esse daí já passou, esse daí não adianta mais, o ministério terminou. Você não depende de homem, você depende de Deus. A tua força não vem do homem, não vem da terra, ela vem do céu para a tua vida. E se Deus assim disse que Ele iria te levantar, que Ele iria te usar, sonhe e ouse sonhar. Por mais que os teus inimigos se levantem, eles sempre vão se levantar, mas Deus é contigo. É Ele quem peleja ao teu favor.